Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Bom Que Só. Eu sou a Daina. E eu sou a Thaís, e esse é o Esporte com Elas. E hoje, né, gente, vamos falar sobre um assunto que a gente gosta muito, né, Daina? Porém, É, a gente não está gostando tanto assim ultimamente, né, que é o Flamengo. não tem nem por que gostar, né? Ultimamente tá sendo bem decepcionante. E a gente vai falar Pois sobre essa temporada do nosso clube amado. Pois é, né? E para a alegria de muitos e tristeza de pelo menos uns 42 milhões de pessoas, essa temporada foi nostálgica, que relembrou, né, ali uma época que a gente não gosta muito, né, que foi a época de 2014 a 2018. Não levantamos muitos troféus relevantes, né? Sim, nesse período a gente passou por uma seca, né, de títulos grandes. A gente levou uma Taça Guanabara aqui, outra ali, mas títulos relevantes mesmo a gente não teve nesse período. E aí, eu acho que meio que voltando às raízes, porque o Flamengo é mais, é mais isso, né? Esse período aí de 2014 a 2018 foi mais Flamengo do que 2019, 2022, que a gente teve ali uma parte de alegria, mas eu acho que é bem nostálgico a gente lembrar dessa época. Mas não é porque é nostálgico que é bom, né? É muito triste. E, na verdade, é bem triste o que a gente está passando assim, com o clube, por muitas questões, mas a gente vai chegar aí, né? Vai chegar nesses pontos, a gente vai passar aqui por todo o ano de 2023. A gente vai falar bem mesmo sobre essa temporada, né? E com muita tristeza que a gente fala algumas coisas, mas algumas a gente vai rir, porque se a gente não rir, a gente vai chorar. Mas vamos falar ali sobre tudo isso. Pois é, né, gente? Como o nosso assunto é a temporada de 2023, né? Até agora, né, a gente, né, o Flamengo, ele estava, tipo, entrou nas finais mesmo das competições da Supercopa do Brasil, Mundial, né, que ele chegou nas semifinais só. A Recopa da Sul-Americana, a Taça Guanabara, a Taça Rio no início do ano, a Libertadores, né, que a gente caiu nas oitavas, e a Copa do Brasil, né, que é a mais recente, de domingo passado. E até agora, o que a gente levantou? Absolutamente nada, só raiva e tristeza. Então, raiva e tristeza. Assim, eu acho que vale levantar aqui, que eu acho que a gente não falou no início, que a gente é flamenguista. Eu e a Thaís, nós somos flamenguistas, então tudo aqui é de cunho pessoal também. Então, é isso. Vão ter revoltas, provavelmente, né? Porque mas tentaremos ser profissionais, mas não prometo nada. A Thaís ali falou sobre, né, alguns dos principais campeonatos, né, que a gente perdeu, né, tudo que, na verdade, todos que a gente participou, a gente perdeu, e aí agora a gente tem até risco de nem ir para a Libertadores, para a próxima, né, do ano que vem. Mas ainda tem muita coisa para rolar aí o resto do ano. Vamos esperar que pelo menos a gente se recupere, né? Mas, enfim, voltando a falar do início do ano do Flamengo, a gente teve ali esses campeonatos que a gente perdeu, mas a gente também precisa falar sobre a palhaçada que tá a entrada e saída de técnicos, né, no clube. Então, a gente teve ali no final de 2022 a saída do Dorival, assim, nem esfriou a taça depois que a gente ganhou a Libertadores. Ele foi demitido, né? Tipo, recém-ganhado a Libertadores, que foi, tipo, muito, muito, muito surpreendente para todo mundo. Ninguém esperava isso. Né? Até porque, tipo, eu sei que eu conheço bastante flamenguistas, até a Flá TT, né, onde a gente está bastante lá, né? Todo mundo gosta do Dorival, então a gente meio que ficou um pouco assim, meu Deus, o que eles estão fazendo se o Dorival ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores e os caras vão lá e demite o técnico que tirou o Flamengo, né? Porque ano passado, né? Não sei se vocês lembram, o Flamengo também não estava bem no meio do ano. Aí o Dorival foi e conseguiu consertar o time. Aí, tipo, eu vou relembrar disso quando chegar mais na frente.
sobre umas coisinhas que a gente descobriu agora, né? Quando o Dorival ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. Mas vamos relembrar essa dança das cadeiras aí, dos técnicos e sobre essa diretoria. Exatamente. Foi bem complicado. E aí, quando o Dorival saiu, a gente ficou ali um tempinho sem ninguém, né, no lugar dele. E aí veio o queridíssimo, né, da nação, Vitor Pereira. Mais uma vez, a diretoria foi ali atrás de um português para vir pro clube, né? E aí ele entrou ali no meio de dezembro. Desde que ele entrou, a gente perdeu pra caramba tudo que a gente tinha para perder em 2022 ainda e 2023, né? Porque ele saiu em abril e não tinha mais condição dele ficar. Então, teve uma multa milionária, não foi, Thaís? Sim, uma multa de 15 milhões, né? Mas sabe o que é curioso, né? Tipo assim, todo mundo a gente já sabe, já bateu na mesma tecla, né? É que o Vitor Pereira perdeu ano passado para o Flamengo, do Dorival, 2 vezes, né? Perdeu a Copa do Brasil e perdeu na Libertadores, né? Onde eles foram eliminados para o Flamengo. E aí a diretoria simplesmente lá, vai lá assim, ó, tá lá de repente sentada e pensa assim, caramba, bora tirar o Dorival e colocar o Vitor Pereira, aquele grande técnico que ganhou todas em 2022. Mas só que não, né, gente? Pelo amor de Deus. E ainda enfiou um contrato, né, muito caro, com uma multa milionária. Tipo, um absurdo. Tipo, sei lá, cara, eu não consigo nem relembrar dessa época direito. Realmente um absurdo, assim. Esse período foi tão tenebroso pro nosso time, pro futebol mesmo, assim, que, tipo, cara, foi horrível. Os jogos foram horríveis nesse período, que eu simplesmente tinha apagado o Vitor Pereira da minha lembrança. Quando a gente estava montando aqui o roteiro, eu realmente coloquei ali o Dorival, Sampaoli, e tipo assim, e não lembrei, tipo, né, que o pessoal ainda foi atrás de Jesus umas 3 vezes e ele negou Jesus, nos negou 3 vezes, fez o Brás de besta ainda, um tempo atrás, mas não voltou, né? Mas eu não lembrava do Vitor Pereira. Realmente, ele é um ícone esquecível. Né, ele fez dar esse apagão. Eu só lembrei mesmo porque, tipo assim, tava um vãozinho aqui entre o Sampaoli, né, e as propostas do Jorge Jesus. Eu falei assim, oxe, mas tinha alguém antes dele, né? Alguém que fez muita merda no início. Ficava, tipo, de dezembro para abril é muito tempo. Exatamente, né, cara? Eu me lembro, bicho, olha, vocês sabem, né? Já tá citado aqui, todo mundo sabe que a gente é flamenguista. Quando veio o Campeonato Carioca, quando a gente começou a perder pro Vasco, pelo amor de Deus, mano. Aí não tinha, cara. Quem defendia o Vitor Pereira naquela época para ele permanecer no clube, eu lembro muito bem, cara. Os antes, tudo lá, fica Vitor Pereira. Mas não tinha condições, mano. A gente conseguiu ressuscitar o Vasco. Pois é, cara, eu lembro. Foi bem complicado. Ali no início do ano também, vários jogos importantes e tal. A gente com o Vitor Pereira que. Cara, a gente não passou da. A gente não chegou nem na final da Libertadores. E, tipo, isso é muito. Da Muito Libertadores ou do Mundial? Da Libertadores, a gente não chegou na final. A gente ficou ali na semi. Esse ano. Não, oxe, tu tá confundindo. No início do ano, a gente disputou o Mundial, que a gente ficou na semifinal com o Vitor Pereira. Foi. Libertadores não, o Mundial. O Mundial. Isso, é o Mundial. Eu tava pensando na Libertadores, no Mundial. Porra, foi foda. Essa derrota era uma que eu não esperava mesmo. Tipo assim, a gente não ter ganhado o Mundial, ok, né? Que a gente teria pegado ali o Real Madrid. Mas, porra, não ter chegado na final foi sacanagem. Foi muito sacanagem. Demais, né? E lembrando, né, que o Vitor Pereira, né, esse técnico maravilhoso, né, que não sei onde é que ele está, perdeu, né, que o Mundial, né, que foi a primeira competição do ano pra gente, perdeu a Taça Guanabara e a Taça Rio, a Recopa da Sul-Americana e a Supercopa do Brasil. Somente esses 5, né, que eu citei, somente essas 5 taças ele perdeu esse ano, só no Flamengo, em 4 meses. O jogo contra o Coisa, a gente estava com ele, né? Do Fluminense, que ele. Que foi da. Sim. Foi a partir dessa daí que ele perdeu, aí, ó. Aí ele foi demitido. Aí, em seguida, veio o Jorge Sampaoli, que ele entrou no mês de abril ali. E aí começou a era Sampaoli e ela começou bem, né? Foi bem tranquila, assim, no início e tal.
teve um tempo de adaptação, não sei o quê, e a gente achou que estava tudo bem. A gente chegou a ficar 11 jogos invictos, né? 11 jogos direto, assim, do Brasileirão, né? Libertadores e Copa do Brasil. A gente teve 8 vitórias e 3 empates nesse período. E aí, tipo, nossa, parecia que a gente estava voltando. Falando, cara, até eu via muito assim, Sim, não, primeiro semestre a gente foi ruim e tal, mas em 2022 foi assim também. Mas no segundo semestre a gente veio com tudo. Não sabemos o que aconteceu. Provavelmente esses problemas internos afetaram, né, todo mundo, assim. Eu não sei quais são não, os problemas reais internos, mas, mano, veio tudo abaixo. sim, Bum. não, eu tenho uma opinião, né? Tipo assim, o Pode falar. Sampaoli, todo mundo sabe que ele, até hoje, né? Até hoje, quando ele foi demitido do Flamengo, né? Que ele foi demitido ontem, ele não tinha um time certo, exato, né? Ele sempre estava experimentando, até porque nesses jogos todos que ele teve com o Flamengo, ele nunca repetiu um time, né? Sempre foram diferentes. Foram, E foram isso meio que, 36 tipo jogos, assim, né? foi isso. Todos com, 36 com um elenco formações diferente. diferentes. Sim. Isso mesmo. E aí, até o começo, ok, né? Porque, tipo assim, beleza que ele tá vendo como cada jogador tá se portando dentro de campo, como é que faz a combinação perfeita e tal. Mas simplesmente ele cagou e andou depois disso, né? Aí, só para a gente dar uma lembrada aqui, né? Que ano passado, ou no meio do ano, já teve aquelas datas FIFA, né? Em que os Uhum. jogadores vão lá, né? Os escolhidos vão lá para a seleção brasileira e voltam de novo para suas seleções uma semana depois, né? E essa daí, tipo, cara, eu tenho algumas coisas contra, né? Mas esse ano para o Flamengo não funcionou em nada, porque os seus jogadores lá, os nossos tops que estavam lá no início do ano, não, naquela metade lá de abril, maio e junho, que eles estavam bem, só foram ir Uhum. lá para a seleção. Quando voltaram, sei lá, não É, sei o que, que aconteceu. E aí, e pois falar é. nessa pausa aí, né? Não sei se tu lembra, que quando o Flamengo passou não, 10 dias sem jogar, quando voltou, ele perdeu para quem? Tu lembra disso? Eu lembro, não lembro para quem foi, mas foi, sei lá, pro. Bragantino. Adivinha Foi o de quanto? Bragantino? Eu não De foi de 4 4, a não foi? 0. Isso. Cara, não, e Ai, olha velho. isso, olha o absurdo aqui, né? No dia 11 de junho, o Flamengo tinha ganhado de 3 a 0 do Grêmio. Eu lembro desse jogo, foi até o jogo que o Bruno Henrique fez o gol lá, que ele voltou, que ele estava voltando a jogar, Sim, né? foi no domingo, né? Sim, eu lembro. Sim, foi muito top esse jogo. Aí, né, no dia 22, 10 dias depois, no dia 22 de junho, ele perde para o Bragantino. Cara, eu Eu juro que lembro. eu chorei de raiva. Nossa, eu lembro. Cara, é porque eu lembro que a gente teve alguns jogos assim, né? Que a gente jogou, tipo, no domingo, depois jogava só na outra quarta-feira. E aí eu acho que teve umas 3 vezes que a gente jogou assim, com um Isso, e espaçamento né, bem longe. E aí, tipo, e das 3 vezes a gente pegou, tipo, uma peia ou chorou muito, ficou empatado. Eu não lembro e, exatamente agora quais mas exatamente eram os foi jogos, isso mesmo. mas eu lembro que foi chorado, choradíssimo. Isso mesmo, além do mais, e se a gente pegar, né, olhar aqui a tabela, todos os jogos que a gente perdeu depois dessa pausa foi para times que, tipo assim, não são adversários diretos do Flamengo, né? Tipo Atlético Paranaense, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, não. Foi o Bragantino, foi o Curitiba, parece, Uhum. E, é, Cuiabá. e a gente tinha a teoria de que, tipo, era só pro Brasileirão, né? Tipo, que eles estavam assim. E Uhum. tanto é que nos jogos da Copa do Brasil, da Libertadores, estava um pouquinho melhor. A gente não sabe exatamente o que estava rolando, né? O que acontecia para estar apanhando pro Bragantino no dia e no outro tá jogando, né, tipo, de igual para igual. Assim. Não exatamente. Assim, Sim, vale ressaltar e pontuar aqui que por mais que eles tivessem tido um período de invictos, né, nos jogos, eles não era o melhor desempenho do Flamengo, né, exatamente. considerando o elenco que a gente tem. Então, era ok, né, pelo menos. O desempenho não era o melhor,
mas a gente estava ali disputando com a galera grande, né? Enfim. Sim, é isso mesmo. E olha só para matar a curiosidade, né? Que logo depois do jogo do Bragantino, o Flamengo ganhou todos os jogos, os 5 jogos os 4 jogos depois do Bragantino, empatou com o Palmeiras e ganhou na Copa do Brasil, né? Nas quartas do Atlético. Aí voltou a empatar com o Fluminense e aí começou a era do empate, né? Empatou com o América Mineiro e ganhou na Copa do Brasil, né? Só que aí nesse negócio começou tipo assim, começar aquele pisca-alerta, sabe? Porque o time não estava oferecendo o seu melhor futebol. E aí o que estava, tipo, antes estava muito bom lá, com muitos gols e tal, começou a diminuir e o Flamengo a sofrer muito em campo. Sim, é verdade. É um período. Tem períodos, né? Eu acho que todo ano a gente acaba tendo períodos não tão bons, porque são muitos campeonatos ao mesmo tempo e tal. Eu acho que é compreensível. Mas agora, o desempenho desse ano, eu acho que não tivemos um momento realmente que a gente ficou, assim, em paz, aliviado. Mesmo com algumas vitórias, a gente ainda ficava assim, porque o jogo não era dos melhores, não era bonito, né? Tanto é que, tipo, o Flamengo, a gente fez aqui na Era São Paulo já, contra agora contra o Goiás, foi o jogo mais feio que eu já vi na minha vida. Juro por Deus, eu nunca vi um jogo tão feio, tão mal feito, tão com má vontade na minha vida. Foi horrível, foi muito triste. Sim, esse jogo foi antes do domingo da final, né? Uhum. Nossa, foi horrível, péssimo, meu Deus do céu. Ainda bem que eu estava assistindo no mudo, porque senão eu tinha, sabe, o meu infarto que já estava prestes a acontecer. Eu sei lá, cara, não dava não, sem condições. Não, completamente. Muito, muito triste. Enfim, mas Pois é. depois do mínimo período bom que a gente teve ali com o São Paulo, tudo foi arruinado, né? A gente não É, sabe o que aconteceu, não, mas veio eu ali a derrota em cima de derrota. sim, né? Aí, ó, eu queria lembrar, né, que tipo assim, para ver como essa fase de derrota começou, né? Foi a partir do momento que a gente chegou nas oitavas de finais da Libertadores. A gente ganhou o primeiro jogo. Aí logo em seguida a gente pegou o Cuiabá e perdeu de 3-0. Todo mundo pensando assim, olha, é no Brasileirão, eles estão poupando jogadores e tal para o jogo de quarta-feira contra o Olímpia, blá blá blá. Aí quando chegou na quarta-feira, né, o que aconteceu? O Olímpia ganha de virada do Flamengo. Cara, Sim. essa daí foi a nossa eliminação, né, cara? Não tinha nem desculpa o cara. Aí ia dizer assim, a gente está competindo ainda no Brasileirão, mas não é a mesma coisa que uma Libertadores, né? E perder Isso. para o Olímpia, que ele não está no mesmo patamar, né? Uma nossa frasezinha que a gente curte bastante, Usava. né? Tipo, cair nas oitavas de novo, mano, depois de, não sei, de 3 anos, é um absurdo, né? É, Aí depois cara. disso foi ladeira abaixo. Uhum, foi exatamente. E aí, tipo, começou a aparecer, foi tipo, daí então, começaram a aparecer, né, vários problemas, assim, internos ao público, né? A diretoria atual, ela não agrada, pelo menos, boa parte da torcida, e ninguém que, sei lá, considera que eles estão fazendo alguma coisa que preste. O que a gente não pode negar é que eles fazem dinheiro, fizeram bastante dinheiro, mas jogaram bastante dinheiro fora também, né? Porque eles venderam e emprestaram e negociaram jogadores que eram pontuais e que eram muito importantes, né, para o nosso futebol ali, para o time, assim, e não colocaram ninguém à altura de volta. A gente teve o quê? 3 contratações esse ano? Sim, 3 contratações, e dessas 3 contratações, né, 2 se machucaram, Já. ainda nem 2 meses jogando, né? Uhum. E o outro é o goleiro, né? É. E, cara, tipo, não faz sentido. A gente perdeu vários jogadores do ano passado para cá, muito importantes. Então, tipo, não faz sentido a gente ter só isso de reforço. Por exemplo, o Arrascaeta, ele não tem, tipo, um banco para ele. Ou ele teve que voltar do período dele de recuperação antes do tempo
para jogar agora do domingo passado, né? Na derrota da Copa do Brasil. E, tipo, ele jogou meio assim, semi-machucado, né? Porque o coitado não era para voltar ainda agora e ele deve ter feito um esforço tremendo para estar ali lutando por um título que a gente, inclusive, perdeu. Exatamente, né? O Arrascaeta estava machucado, né? E voltou para jogar. Aí o que acontece, né, mano? Simplesmente, como tu falou, certos craques do nosso time, eles não têm o seu reserva, né? Não tem uma outra pessoa para substituir ele, né? Aí é complicado, né? Vamos ver como vai ser, né? Porque amanhã a gente tem um jogo, né? Às 3 horas contra o Bahia. E é no Maracanã. Só que eu vi uma notícia, não sei se tu viu, Daina, sobre a coisa de ingressos deles. Super barato. Vi. Super barato. E até onde eu tinha visto ontem, tipo, tinha 12 mil vendidos só ingressos. Aí hoje, se não me engano, já estava com 30, mais considerando os dois. Ah, tá, as duas torcidas, né? Isso. Mas eu acho, né, na minha humilde opinião de flamenguista, não deveríamos ir nem dar banca para essa diretoria de bosta, porque eles têm que criar vergonha na cara. O que adianta eles passar a semana todinha, depois que o Flamengo perdeu para o São Paulo, falando em demissão do Sampaoli, mas não chegaram na cara do cara e falaram isso para ele logo que acabou o jogo, né? Ficaram com essa fofoquinha aí no meio do interno. Né? Isso, que a imprensa toda sabia que o Sampaoli já estava demitido, mas a diretoria ainda não tinha criado vergonha na cara lá e ter ido demitir ele, e ele ficou treinando o time, né? Como se nada tivesse acontecendo. Foi profissional, né? Até o contrato dele ser cancelado mesmo. Mas é uma palhaçada que essa diretoria fez, né? Sim, é uma diretoria bem feliz, né? Eles não sabem realmente tocar um time de alto nível e a gente ainda vai tipo, tocar nesse assunto também deles julgarem o que é alto nível, não sabendo o que é alto nível, né? Então, enfim. E aí, ainda falando da crise que teve todo o time, a gente tem, né? A diretoria, que eu acho que é um dos principais problemas do Flamengo hoje, né? Porque quem causa tudo isso, mas aí a gente teve, né, tipo, esse problema de administração e tal, e aí uma confusão atrás da outra se instaurou. Tivemos ali vários problemas, como Gabriel brigando com o Braz, né? Teve uma discussão ali, até vazou um tempo desse a conversa em si. Se vocês não viram, dá uma pesquisada aí, que tem em todos os lugares. O conteúdo dessa conversa, que foi bem baixo, bem baixa. O Pedro, em seguida, apanhou do preparador técnico do São Paulo, né? Caso de polícia, não sei o que, aquela coisa toda. O Gerson... tudo mais, né? Muita coisa. O Gerson bateu no Varela, né? A gente, tipo assim, saiu da discussão pra porradaria mesmo, baixamos o nível. E a gente ainda baixou mais um pouco, porque o Braz mordeu a virilha de um torcedor no shopping. Essa, pra mim, tipo, é a cereja do bolo, assim. A cereja do bolo, né? Cara, esse ano foi, assim, o que a gente não teve de título, a gente teve de entretenimento, porque podem falar o que for. A gente não jogou nada? Não jogou nada. Foi uma bosta? Foi. Um ano foi a maior merda do mundo. Mas a gente entregou entretenimento. Demais, né? Os sites de fofoca de futebol, mano, só dava Flamengo, só dava as confusões que estavam tendo, cara. Eu lembro de ter memes assim do pessoal falando assim: o Gabriel falou uma vez que o Flamengo não é Big Brother, mas eu aceitaria muito bem um pay-per-view lá, 24 horas. O que está acontecendo lá na Gávea? Mano, deviam vender um pay-per-view. Cara, mano, muito bom. Melhor que o Big Brother desse ano, que eu nem lembro o que aconteceu. Acho que eu nem assisti. Mas, nem velho, eu também até esqueci mesmo. Esqueci mesmo. Mas, tipo, foi um ano que foi uma loucura, né?
E aí, por fim, a gente perdeu a Copa do Brasil. E aí demorou o quê? Uns 4, 5 dias, 4 dias, né? Para o São Paulo ser demitido. Aí ele foi Para ser anunciado demitido oficialmente, né? oficialmente. E agora, mas resolveu alguma coisa? Ainda não. Estamos o quê? No limbo. E agora a gente está, na verdade, né, buscando aí, esperando o Tite aceitar, né, assumir esse posto e tal, ver se a gente vai conseguir, porque pelo menos com o Corinthians a gente não está competindo mais. Eu achei que a gente tinha Sim. perdido já quando o Corinthians demitiu o Luxemburgo. O Corinthians também é outro coitado que está passando ali por várias trocas de técnico, né? Então eles estão ali fudidos. A gente tá na merda, mas eles estão na merda. O que eu ia falar, né? Essa união Florentier, né? Que sempre tá junto ali, ó. A merda acontece de lá, mas também tá acontecendo aqui. Mas aqui eu acho que é bem pior, olha. Aqui, tipo assim, eu também acho que é bem pior por outros fatores, né? O coitado do Corinthians está aí há um tempo penando. Mas, enfim, eu tô torcendo agora, nesse momento, para que o Brás não invente de trazer mais nenhum português, porque eu não sei qual é a promessa, a dívida que ele tem com Portugal, mas o que ele traz de português pra cá, cara, é um absurdo. Eu acho que é dívida, não é possível. Não, eles têm que colocar em mente que Jorge Jesus foi único, né, no Flamengo. O cara foi o primeiro português, eu acho, né? Não sei. Não me lembro de outros portugueses aqui a vir e ter sucesso num time grande, né, como o nosso. Aí logo em seguida, depois disso, que veio o técnico do Palmeiras, que eu esqueci o nome dele e não me importa agora. Enfim, O é Abel. isso. Mas aí, fora isso, gente, chega. E eu também, sabe, eu tô tão sabe, minha cabeça tá assim, ó, a mil com essas coisas do Flamengo desse ano, que essa semana eu só via coisas sobre Tite, e eu tô cansada. A minha opinião sincera é que eu não gosto do Tite. E, infelizmente, eu não tenho controle sobre isso, né? A diretoria que manda na bosta lá. E aí eu fazer o quê, né? O que eu posso fazer? Eu vou reclamar no Twitter. Eu não gosto do Tite, nunca gostei do Tite. Eu reclamo dele desde a época da seleção, mas, né, não Uhum. sou eu que decido quem vai assumir meu time. Mas, olha, uma coisa é certa: essa diretoria não sabe o que faz. Eles não têm certeza de nada, eles não sabem fazer bosta nenhuma. E o outro do Braz, que eu não sei nem o que tem mais na cabeça dele, não sabe nem de futebol mais. Então, se eles decidirem que o Tite é o melhor cara para ir lá para o Flamengo, eles vão lá, pagam, né? Com certeza o Tite vai cobrar uma multa mais cara ainda do que a dos outros, né? Porque ele é técnico da seleção, ex-técnico da seleção, blá blá blá. Isso. Assim, que ele é a melhor opção do mundo, não acho que seja, mas é a opção que a gente tem agora, né? Dentro das outras. Quem tá livre, que eu sei. Eu vi que eles tinham ido atrás de um outro português um dia desse. Ontem saiu uma notícia assim. Eu não acho que o Tite seja a melhor opção, né? Mas é a que a gente tem agora, né? A gente não tem muitas opções, tipo no Brasil, pelo menos. Mas eu prefiro que seja um técnico brasileiro. Eu acho que ele seria um pouco mais próximo da gente aqui, da realidade, do que alguém de fora nesse momento. A gente está testando, sabe, gente de fora, e não é assim porque é de fora que vai dar certo. Então eu acho que a gente tem que segurar alguém daqui. Eu acho que o Tite tinha seus problemas, mas também eu não acho ele de todo ruim, não. Só que Mas tipo assim, ó, olha o que o meu negócio, né? Como é que é sempre. Eu vou falar mal pra caramba, mas eu espero pagar minha língua depois, entendeu? Tipo assim, eu não gosto dele, mas aí no final eu quero estar gostando dele. Eu quero que ele faça essa virada de chave comigo. eu quero me arrepender de falar mal, né? Exatamente, eu quero me arrepender e esse podcast aqui vai estar de prova. Então é isso, gente. Vocês sabem, eu não gosto do Tite e eu não queria ele no Flamengo. Mas vamos ver, né? Mas bora ver. Exatamente. Assim, mas vale lembrar também que agora, na final da Copa do Brasil, falaram sobre o São Paulo de sair, né, antes de terminar o jogo, não ficar lá com os jogadores e tal, né, na derrota. Mas
estão esquecendo também que o Tite fez isso na final da Copa do Mundo. Na final da Copa do Mundo, cacete, que ninguém nem chegou lá. Mas no jogo que o Brasil Exatamente, perdeu. nas quartas de finais da Copa do Mundo. Ele né, saiu que, antes do jogo finalizar e sim, deixou todos os jogadores lá. deixou Só que todo mundo, até os favoritinhos dele lá chorando no campo, não foi lá consolar. Por isso que eu tenho meus poréns, né? exatamente. Eu também, tipo, tenho esse coisa assim eu entendo o ser humano, que às vezes fica com raiva e tal. Mas, sei lá, naquele momento ele tinha que ser um pouco mais técnico do que, né, mais um líder do que outra coisa. Sim, Mas, enfim, trazendo outros pontos aqui, tipo, essa foi mais ou menos a linha do tempo do Flamengo, do início do ano até, até por um técnico, né? até agora, né? Isso. E aí tem alguns outros pontos que a gente também tem que pode passar aqui bem rapidinho, que eu acho que nosso tempo está estourando. Pode falar aí. Que são a gente não tem capitão. Vamos ser bem sinceros aqui, eu já falei sobre isso com algumas pessoas e, cara, desde que o Diego saiu, a gente está sem capitão. Para mim, essa é a realidade. O Everton Ribeiro, ele tipo tem essa posição hoje, mas eu não vejo ele tomar tanta frente para isso quanto o Diego Ribas tomava, né? Tipo, ele era realmente um líder tanto quando ele estava jogando quanto ele estava fora de campo. Então, essa imagem, essa pessoa assim, né? Tipo, no meio dos jogadores, ela é importante. Eu achei, sinceramente, que quem tomaria isso seria o Felipe Luiz ou o Davi Luiz, que o Davi Luiz tem muito esse tino também. Eu o conheço porque eu acompanho o Davi Luiz faz muito tempo. Então, eu esperava muito isso deles. Só que hoje, eu não sei como é internamente, óbvio, né? Mas eu não consigo ver tipo jogadores Essa liderança, né? vendo eles como líderes, sabe? Tipo, ou o Felipe, ou o Davi. O Gabriel, ele toma essa frente, assim, né? Tipo, quando o Everton não tá, ele é o capitão e tal. Assim, o Gabriel é ídolo. Ídolo demais. Mas eu também não vejo ainda ele com essa maturidade para liderar um time, sabe? Para coordenar ali, tipo, dentro das ordens do técnico. O técnico tá ali para ensinar. Mas, tipo assim, o capitão, ele é o cara que tá ali com o time, sabe? Então eu acho que a gente precisa muito, a gente está sem essa liderança realmente. Isso faz muita falta. Verdade. Eu também a gente já tinha comentado, né, sobre isso. E Uhum. eu concordo contigo mesmo, que a gente não tem líder, não tem capitão. E eu gosto muito do Diego Ribas, apesar que a gente sabe, né, que a idade chega para qualquer jogador. E ele não, quando ele deixou o Flamengo, ele não estava no seu ápice mesmo, né, de ser um jogador de nível mais. Só que ele era líder, querendo ou não, ele era líder. Além de todas as fofocas que a gente soube durante esses anos todinho, ele era líder demais. Sim, ele era mesmo. Ele assumia essa Né? posição e, tipo, e fazia acontecer, sabe? A gente via muito isso. Tanto é que, tipo, falam muito, né? O tempo inocentou O Diego o Ribas. Diego Ribas e tal. Inocentou mesmo e acredito que faz muita falta uma personalidade como ele ali dentro. Sim, sim. E aí, tipo, isso acho que traz uma outra pauta que a gente fala, né? Que a gente fala, não, tipo, eu falo muito. Amo o Flamengo, eu sou muito flamenguista. Não acho que nenhum jogador está acima do Flamengo, mas eu digo e repito que eu odeio flamenguista. No Twitter, principalmente, eu odeio vocês, flamenguistas. Eu tenho alguns amigos que não, eu não posso fazer mais nada para mudar isso, mas eu odeio flamenguista. Então, tipo, eu me irrito muito quando eu entro no Twitter para ver algumas coisas, tipo assim, por eles, a gente já teria vendido todo o elenco e tava, sei lá, o Arrascaeta jogando sozinho, sabe? Porque todo mundo é bagre, todo mundo é isso, e eu acho também que a gente não tá no melhor momento, que os jogadores estão nos melhores momentos, mas, cara, eu não acho que é assim vender todo mundo e troca todo mundo, não. Ajuste, sabe? Tipo, preciso de muitos ajustes em vários lugares. Mas não é vender todos os jogadores, não. E
e jogar fora, sabe? Eu acho um absurdo. Eu fico indignada. E se tivessem tipo, fazendo o hate que fazem em cima do Gabriel, por exemplo, né? Tipo, nossa, tiram ele pra merda de vez em quando. Tivessem fazendo Sim. isso com o Bruno Henrique, eu ia ficar louca. Juro por Deus. Não mexam com o meu Bruno Henrique nunca. Ele é meu Cara, protegido. sim, cara. Mas, tipo assim, ó, realmente, essa coisa de desvalorização dos jogadores acontece mais no Flamengo, é algo que eu vejo muito. Porque, tipo assim, os torcedores, principalmente do Twitter, né? Que, pelo amor de Deus, são todos sem noção. Cara, eles desvalorizam os nossos jogadores de um jeito que é, tipo, absurdo, sabe? Porque enquanto lá, vamos colocar, eu vi até esse tweet essa semana, eu acho que foi ontem ou hoje, colocam e endeusam o argentino lá do Fluminense, que eu esqueci o nome dele. Germancano. Cara, isso, o Cano. O cara ganhou só dois carioca lá pelo Fluminense, cara, mas coloca o cara lá em cima. Ok que o cara joga decisivo, beleza, o Gabriel também é. E também o que fazem lá no São Paulo? O carinha lá que ganhou 2 títulos lá pelo São Paulo também é um deus agora. Mas o flamenguista insiste O em pegar e Caleri? falar. Não, é um outro lá, esqueci. Luciano parece. Ah, Aí endeusam eles, mas aqui o flamenguista não sabe admitir que a gente, tipo assim, nosso elenco, cara, a gente ganhou muita coisa. O Gabriel foi muito decisivo. E uma coisa que me fez lembrar, sabe o que é? Que, tipo assim, a gente sabe que todo jogador tem as suas fases mais, né? uhum, Boas e ruins. E aí, eu não sei se tu viu a postagem do Felipe Luiz essa semana, quando a gente perdeu, né, a Copa do Brasil, sim. que Eu vi. ele elogiou, né, deu parabéns para o São Paulo e tal, né? Ele fala como flamenguista, né? A dor no coração dele é enorme, igual a gente. Eu chorei lendo esse negócio aqui, né? E ele fala que, assim, ó, que eles decepcionaram milhões de torcedores, né? E eles também sentem isso e eles querem mudar isso. Só que uma coisa também que o Gabriel falou, que se o time dele não está 100% bem, ele também não consegue ficar 100% bem. E eu acho que o Flamengo é muito de união, sabe? Porque, tipo Sim. assim, praticamente o que aconteceu nessa temporada foi todos os jogadores ficarem ruins ao mesmo tempo. É algo que eu, tipo assim, porque assim, meu Deus, o único que estava bom realmente, que não desceu muito o nível, até o Arrascaeta desceu o nível uma vez, né? Um tempo Início do desse, ano mas ele não estava bem. Ele estava bem isso, ele ruimzinho. não estava muito bom Teve no vários início do problemas de ano. saúde também. E aí, e o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique é aquele cara que joga, ele é decisivo pra caramba também, mas ele também teve alguns jogos que ele não estava bem. Tirando a Mas parte da lesão dele, né? isso esse ano, né? Tipo, porque em 2020, eu acho, teve um período que ele também não estava muito bem, não estava rendendo tanto, não Não estava, estava tipo, às fazendo vezes tinha gols. jogo que ele não alcançava as bolas e tal, sabe? Eu lembro disso, mas nem por isso, sabe, a gente joga fora todo o histórico do cara pra tirar ele pra merda e não, tira do time. Não é assim. Isso mesmo, né? Então, cara, é uma coisa que a gente precisa aprender, cara. Eu como flamenguista, eu vejo esse pessoal falando assim, né, que são flamenguistas, tipo, xingando os caras lá o tempo, todo custo, esquecem, querem jogar o jogador no lixo que nos deu tantos títulos, mas eles não se colocam no lugar, né? E até não dão uma olhada geral, né, sabe? E aí, no final, aqui, o Felipe Luiz fala bem assim que ele queria dizer isso porque ele confia a vida dele nos companheiros dele e ele viu cada jogador, né, render no seu máximo. Ele sabe do que os jogadores são capazes, né? Que ele sabe que cada um lá vive pelo Flamengo, só que tipo assim não estava batendo, sabe? Eu acho que a energia deles não bateu esse ano nessa temporada e a gente tem que ver o que vai ser daqui para frente, né? Mas eu valorizo muito, eu gosto muito do meu elenco. Eu sei que alguns jogadores realmente têm que vai ter que fazer aquela troca, né, no ano que vem, mas eu ainda acredito, sabe? Eu sou uma flamenguista que acredita no fundo da minha alma. Sim, e é tipo, é um elenco que eu confio, sabe? No geral. Só que eles precisam ali se encontrar, porque teve algumas mudanças, né? Do ano passado para cá e tal. E assim, é algum encaixe que não tá funcionando exatamente, mas eu sei que ele, em algum momento vai se encaixar, vai dar tudo certo. Porque, velho, eu confio também bastante no elenco. Só que tem alguma coisa ali errada que precisa arrumar.
eles Isso, precisam encontrar. isso. Eu acho que É uma eles coisa, sabem sabe? exatamente o que é. É uma coisa que, tipo assim, sabe que eu prestava muita atenção? Era. O Flamengo é um time também chatinho, né? Se o elenco não vai muito bem com o técnico, eles são chatos. Mas, querendo ou não, eles têm que pensar muito. Só que quando não bate essa sinergia deles estarem no mesmo tipo pensamento em que o técnico, o dirigente ou a comissão técnica esteja, eu acho que eles realmente eles ficam a mercê de toda essa má fase, sabe? Porque uma coisa que eu via com o Dorival, que, cara, eles jogavam brincando um Havia pouco, sabe? sincronia, harmonia. Isso é Isso, falta de harmonia, cara. Porque, tipo assim, é ciência, é básico. Qualquer pessoa que lidere, sei lá, 2 pessoas sabe disso. Todo mundo precisa estar em concordância, sabe? Precisam ter o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, sabe? Precisa ter harmonia. As pessoas precisam se gostar, assim, não tipo se amar, sabe? Mas ter um objetivo em comum e trabalhar juntas em conjuntos para fazer alguma coisa funcionar. Sem isso não vai rolar, não rola. Então é bem complicado mesmo. isso mesmo, né? E o que me lembra, né, agora, voltando àquela parte que eu falei lá sobre o Dorival ter ganhado, né? E o Dorival é muito amigo do elenco atual, né? Eu amo muito o Dorival, tá? Para vocês. Very Antes. lovers. Mas o que ele falou quando ganhou a Copa do Brasil, que perguntaram dele por que ele saiu do Flamengo, né? O que foi que a diretoria falou? Que a diretoria disse que o Flamengo, o que ele fez no Flamengo, qualquer um fazia. E o que aconteceu com o Flamengo? A gente provou, a gente não. E A gente, né? a história provou que não é assim. Exatamente. O Dorival foi lá e o quê? Foi demitido e a seleção, o time que ele assumiu foi o São Paulo, né? Logo depois que ele foi demitido, que ele passou um tempo sem treinar ninguém. Uhum. E aí voltou, ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo, né? Tá, isso foi para a diretoria pagar tudo que eles fizeram com o Dorival. Se a gente estivesse com ele, talvez a nossa história teria sido outra esse ano. Com certeza. Talvez a gente tivesse ganhado o Mundial. Meu Deus, que ódio. Ai, meu Assim, Deus. eu sou muito do princípio que o básico funciona. O Dorival, ele não faz papagaiada. Ele vai lá e faz o que ele tem que fazer. Ponto. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que fazer o quê? Ganhar. Ele foi lá e ganhou. Ganhou tudo que ele conseguiu ganhar, porra. E acabou. Agora, fazer papagaiada como o São Paulo estava fazendo, toda hora trocando time, nunca repetir time com presepada e trocar gente faltando 2 minutos para o final do tempo e não sei o que, sabe? Não, não, não. Tirar a gente decisiva do jogo, gente Não, sem importante e condições. tal. Cara, Eu sei. sim, cara, eu passei tanta raiva nessas trocas dele no meio do jogo, assim, no final do segundo tempo, tirando o jogador que estava indo bem para, tipo assim, não cansar muito ele. O que, meu irmão? O cara tava lá para Mas já não jogar. exatamente. Nossa, nossa, não tem condição. É muito, muito complicado. Foi uma Isso temporada mesmo. muito, muito maluca. E eu acho que, tipo, o último ponto que eu anotei aqui para falar é sobre, né, tipo, as derrotas, as percas dos campeonatos importantes, né? Versus dinheiro, versus recursos e alto nível. A minha, a minha percepção é que, tipo, eu sei, eu completamente, que, tipo, a gente não vai ganhar tudo, mas perder a gente pode, né? Isso é possível. Mas, assim, a gente não vai ganhar tudo. E ok, faz parte, faz sentido, né? A gente não vai ganhar todo ano, tudo sempre, o tempo todo. Mas, assim, a gente, com o elenco que a gente tem, com a grana que a gente tem, não era pra gente estar passando por isso. Então, eu acho que a gente não tá competindo, sabe, de igual com os outros times. E eu não sei qual é o real problema, mas a gente tem que recuperar isso porque já tá demais. Já deu, sim, o que tinha que dar. A gente perder, eu acho normal, mas a gente perder para times muito menores, com um elenco muito reduzido, não é nem tipo diminuindo os times, sabe? Mas é tipo
o valor que é pago para cada um dos nossos jogadores, a gente quer um desempenho maior. Por um treinador que a gente paga caríssimo também, tem que desenvolver melhor os jogadores. E é para a gente estar competindo de igual com um time grande. E não com todo respeito, batendo ali de frente, chorando com Goiás. Porra. Exatamente isso, cara. Olha, se tu falou sobre a parte do dinheiro, né? O que a gente perdeu e o que foi investido esse ano. Cara, esse ano perdeu dinheiro pra cacete. Só para vocês terem uma noção, né? Não sei se vocês sabem o valor das multas, chegam quase a 100 milhões, não, acho que quase a 70 milhões de multas só esse ano de contratando técnico, pagando multa de técnico, e aí todas as competições, as principais competições a gente perdeu, né, que foi o Brasileirão, né, que praticamente é impossível a gente ganhar. Se a gente ganhar esse ano, mano, porque a gente tem 14 jogos, né, então não sei não. Mas eu já estou contando com o Brasileirão, 70 milhões da Copa do Brasil, 50 milhões do Brasileirão e mais 85 milhões da Libertadores. Cara, o Flamengo perdeu dinheiro pra cacete esse ano, olha. Ok que o Flamengo é milionário, mas, mano, ele jogou dinheiro fora. Cara, quase que literalmente, né? Quase que literalmente. Com um absurdo que foi do Vitor Pereira, não sei, era dívida de jogo, sei lá. Fora que a gente foi vice em quatro vezes, né, no ano. Então... a gente foi vice 4 vezes? A gente foi vice da Supercopa, a gente foi vice da Recopa, a gente foi vice da Copa do Brasil e do a gente... Carioca. E do Carioca, 4 vezes. Que absurdo, né? É um absurdo. E é com esse clima de merda que a gente vai se despedindo aqui e esperando melhores momentos para o nosso time. Vamos ver, né? Como será amanhã, que é o jogo contra o Bahia. Vamos ver como o Flamengo vai se comportar, né? Sem o Sampaoli no Maracanã, né? Para ver se ele retoma a casa dele de volta, porque a gente ter perdido de 1-0 para o São Paulo ainda não saiu da minha cabeça. Sacanagem. E né? ficar atualizando. Ficar atualizando para ver se o Tite vem ou não vem. Pois é, né? É muita coisa para falar, é muito drama, sabe, um sentimento. Novela. Ai, tem nem o que falar mais. Eu já passei pelos meus ápices de sentimento por esse time esse ano. Não, então tem os estágios, né, do luto. A gente já está na aceitação. A gente está na aceitação. É isso, então, gente. Muito obrigada por terem ouvido até aqui, por terem acompanhado. Comentem o que vocês acham dessa temporada do Flamengo. Se vocês estão tristes ou felizes, antes, contem aí pra gente. Né, a gente aceita os antes, falando aqui do Flamengo, pontuando o que a gente não pontuou, porque provavelmente a gente esqueceu alguma coisa, já que aconteceu tanta merda esse ano, né? Provavelmente deve ter alguma coisa batida passou. Mas os antes, eles sabem mais do que a gente, eles sempre sabem. Com certeza, meu Deus do céu, eles sabem demais. Eu fico passada. Exatamente. Então é com isso que a gente vai se despedindo. E até o próximo Papo de Esporte com elas. É isso, galera. Tchau. Tchau, tchau.